E meus irmãos, para a mensagem de hoje, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E eu gostei muito do cântico que nós cantamos, né, o segundo cântico, que ele conversa muito com a mensagem. E eu tenho certeza que não foi por acaso, né, que ele estava na liturgia. Mas eu tenho certeza nessa noite, e eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma preocupação, né? É bem comum que nós ouçamos quando nós entramos, principalmente na mensagem, que nós esquecemos, deixamos de lado as nossas preocupações e foquemos na mensagem, foquemos no que Deus tem para falar. E eu acho que isso é correto. Mas eu gostaria que vocês se respondessem agora para mim, mesmo em silêncio, se vocês têm alguma preocupação, né? Aposto que vocês devem estar rindo, né? Uma só é pouco, eu tenho muitas, né? E eu tenho certeza que na nossa vida, e todos nós aqui passamos por muitas lutas e muitas dificuldades. E nos preocupamos com isso. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E aí coisas boas, né? Talvez vocês possam estar preocupados, né? E até lembrando um mês atrás, na virada do ano, com aquelas metas que muitas vezes nós estabelecemos, né? Alguns podem ter colocado a meta de terminar um curso ou de passar numa faculdade, né? Talvez uma mudança de emprego, uma mudança de carreira, talvez aquela promoção tanto sonhada, né? 2022 vai ser o ano. Ou, talvez, para aqueles que estão encalhados, 2022 vai ser o ano que eu desencalho, né? Para os que estão namorando, talvez seja o ano do noivado, né? Talvez o ano do casamento, e venha diversas preocupações e como que vai ser. Talvez, muitas vezes, a nossa preocupação seja terminar a leitura da Bíblia, né? Ou terminar não, né? Passar de Reis, talvez seja já um bom recorde para muitos aqui, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa, meus irmãos. Nós temos uma vida que é muito complexa e muitas vezes cheia de preocupações, cheia de coisas que nós planejamos e queremos ter e queremos buscar, mas que muitas vezes isso nos submerge num turbilhão de preocupações e temos uma vida muitas vezes angustiada. E na carta que nós leremos hoje não era muito diferente. Eu queria que os irmãos abrissem na carta de Tiago. No tempo de Tiago, não era diferente. Os crentes daquela época também passavam por dificuldades, por problemas, passavam por muitas tribulações e talvez estivessem igual vocês nessa noite, angustiados e preocupados com alguma coisa. E antes de a gente entrar no texto, eu gostaria de lembrar quem que foi Tiago, né? Tiago era meu irmão de Jesus. Então, Tiago cresceu com Jesus, ouvindo sobre tudo aquilo que Jesus tinha a ensinar e talvez absorvendo e aprendendo com Jesus, né? Aprendendo direto da fonte. Toda a sabedoria vinda do próprio Deus. Porém, Tiago era uma pessoa extremamente prática. Tiago, na sua carta, que é uma carta um pouco diferente das cartas que nós temos, talvez, do apóstolo Paulo, que é direcionada geralmente a uma igreja, geralmente a um problema específico, com uma exortação que foque nesse problema, Tiago, ele não foca em nenhuma igreja. Quando nós lemos Tiago 1:1, nós temos o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago, ele estava falando para todos os cristãos daquela época que estavam dispersos, passando por dificuldades, passando por tribulações, talvez com as mesmas preocupações que nós tenhamos hoje, talvez com algum contexto um pouco diferente. Então nós podemos ter certeza que Tiago não só falava a eles, como também ele fala a nós nessa noite. E Tiago, ele conhecia os problemas que aquelas pessoas têm, e ele também pode falar os nossos problemas. Quando nós lemos Tiago no capítulo 2, nós temos o seguinte: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, Tiago sabia que aqueles irmãos estavam passando por provações, passando por dificuldades, tendo problema. E eu chamei isso de dificuldades externas, porque muitas vezes nós também temos dificuldades externas, coisas que fogem muitas vezes do nosso controle. Só que Tiago também ele fala para as pessoas que tinham dificuldades internas. Quando nós lemos o versículo 13 e 14, nós temos o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, além das preocupações, das dificuldades, dos problemas que eles podiam estar enfrentando, havia também um problema que nós enfrentamos hoje, que é a nossa própria carne, a nossa própria cobiça, o nosso próprio coração. Então, a carta de Tiago é uma carta que muitos chamam de princípios de sabedoria. Ou seja, Tiago aprendeu com Jesus e muito pautado no próprio Sermão do Monte, lá em Mateus 6, e aqui nessa carta ele fala para todos os crentes que estão passando por dificuldades, sejam elas externas ou sejam internas,
como que nós aplicamos a sabedoria vindo de Deus nas nossas vidas. Como que a gente vive de uma forma prática a partir do que Deus e do que Cristo nos ensinou aqui. E na noite de hoje, meus irmãos, eu queria focar no capítulo 4. Então, Tiago 4. E nós leremos do versículo 13 ao versículo 17. Nessa noite a gente vai ver o exemplo de alguns mercadores que tinham, assim como nós, preocupações e planos. Porém, eles se esqueceram de quem eles eram e de quem Deus era. Eu gostaria que nessa noite nós víssemos porque isso é um problema e como que a gente consegue, talvez, viver de uma forma diferente. Tiago 4, versículo 13 ao versículo 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveríeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite te pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa nos capacitar, ó Pai, a aprender através da Tua palavra como viver uma vida que Te agrade. Como, ó Pai, nós podemos fugir, ó Pai, muitas vezes do nosso próprio pecado e do nosso orgulho, para assim sermos servos melhores, Deus. Nos capacite, ó Pai, e mesmo na incapacidade do Teu servo, que o Senhor possa me auxiliar, para que possamos sair dessa noite transformados e exortados, ó Pai, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite e que somente a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. E Te agradecemos pelo privilégio que é termos a Tua palavra exposta e também disposta a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa passagem, meus irmãos, Tiago está fazendo um chamado à reflexão. E quem que ele está chamando aqui? Logo no versículo 13, ele fala, atendei-vos agora, né? Em outras versões nós temos escutem. Ou seja, Tiago está chamando a atenção. E nós vimos que a carta de Tiago, ela também é destinada a nós. Então podemos falar que Tiago está falando conosco nessa noite. Escutem. E quem que precisa escutar? E ele vem falar, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro e teremos lucros. E aqui nós temos alguns mercadores. É um exemplo de mercadores que planejavam a sua vida, certo? Da mesma forma que nós também planejamos nosso sustento. Aqui eles estavam planejando como que eles obteriam lucro e como que eles conseguiriam sustentar ou suprir as suas necessidades. Ou seja, pessoas que também passavam por dificuldades, por angústias, por muitas vezes planos que eles gostariam que se cumprissem. E nesse primeiro momento parece que não há nenhum problema, não é mesmo? Da mesma forma que nós planejamos as coisas, que também parece que não tem nenhum problema. Porém, Tiago continua no versículo 14. E qual que é a reflexão que ele quer que a gente faça nessa noite? O primeiro momento, ele quer que nós enxerguemos qual que é a nossa situação diante dessa vida cheia de preocupações, de problemas, cheia de, muitas vezes, decisões a serem tomadas, angústias e tribulações. E como que ele começa aqui falando? No versículo 14 ele fala, e ele já dá um choque de realidade, talvez, não só nos mercadores, mas também, muitas vezes, em nós. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ou seja, pessoas que tinham planos, que estavam preocupados com o futuro. E o que Tiago fala? Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Qual que é a lição que Tiago quer nos dizer nessa noite e nesse primeiro aspecto? É que a nossa vida é incerta. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Quantas vezes nós não nos vemos presos ao futuro, pensando o que vai acontecer? Nós, muitas vezes, nos preocupamos somente com o que é amanhã. Talvez agora, nessa noite, você está preocupado com o que você vai falar na reunião amanhã no trabalho, talvez com a janta agora à noite. A gente sempre vive no futuro. E tudo bem nós planejarmos, não é ruim. Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente se esquece, que a nossa vida é incerta. E eu tenho certeza que nenhum aqui consegue prever exatamente o que vai acontecer daqui 10 minutos. Quem dirá planejar talvez um ano inteiro? Ou planejar aonde vamos estar e como que vamos estar? Tiago está chamando a nossa atenção para que nós nos lembremos de que nós não temos controle sobre nada nesse mundo. E que a nossa vida é incerta. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E Tiago continua.
Além de vocês não saberem o que vai acontecer amanhã, ele pergunta o que é a vossa vida, né? Então, vocês estão planejando, cheios de angústias e de necessidades, e muitas vezes estão tão tristes porque talvez não tenham controle. O que é a vida de vocês? E Tiago aqui ele quer expor que muitas vezes nós tentamos ter controle de tantas coisas na nossa vida, mas o básico, que é a própria vida, nós não temos controle. A nossa vida é frágil. A nossa vida aqui nessa terra ela é finita e passageira. Porém, quantas vezes nós não nos esquecemos disso? E qual que é o exemplo que Tiago usa? Tiago talvez esteja falando para os irmãos do Parque Seleta, né? O exemplo que ele usa é um exemplo que nós conhecemos muito bem, que é a neblina. E como que é a neblina? Todos que moram aqui sabem que a neblina, às vezes o dia está lindo, passa alguns minutos, vem uma névoa densa, que parece muito sólida, né? Parece que muitas vezes a gente não consegue enxergar um palmo na mão. Parece um muro de tão sólido. Mas de sólido não tem nada. Porque da mesma forma que vem, logo se dissipa. E às vezes o dia também volta a ficar limpo, como se nada tivesse acontecido. Tiago está chamando a reflexão de que nós, além de nós não sabermos o que vai acontecer, nós também não temos sequer controle sobre a nossa vida. E quantas vezes, meus irmãos, nos nossos planos e no nosso dia a dia, quando a gente acorda, quando a gente vai trabalhar, quantas vezes a gente pensa que a nossa vida é finita? Quantas vezes a gente pensa que talvez amanhã nós podemos não estar aqui? Talvez Cristo volte hoje e eu nem termine essa mensagem. Muitas vezes nós não pensamos sobre isso. E essa não é a primeira vez que isso é exposto. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos que eu tenho certeza que talvez seja bem fresco, né? Hoje ele foi ressaltado na IBD e algumas escolas dominicais atrás também, que é o texto que está lá em Lucas 12. Eu vou ler do versículo 16 ao versículo 20. Lucas 12, do 16 ao 20. E aqui não é Tiago que está falando, mas é algo que certamente Tiago possa ter ouvido da boca do próprio Cristo. E aqui nós temos que ele lhes proferiu ainda uma parábola. Jesus lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmos, e não é rico para com Deus. Esse jovem rico, ele é um exemplo, e não se enganem, meus irmãos, não é somente uma parábola. Ele reflete a nossa realidade humana, que fazemos planos, que muitas vezes nos preocupamos com o futuro, e até descansamos e confiamos nisso. E nos esquecemos da fragilidade da vida. O jovem rico se esqueceu da fragilidade da vida. E qual que foi a exortação que o próprio Deus disse? Que ele era louco. E Tiago, ele está concordando com essa parábola. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina. Ou seja, quantas vezes talvez nós também não estejamos loucos em nos apegarmos a planejamentos, preocupações e angústias de algo que nós nem temos o controle. Lembra que eu perguntei das preocupações que vocês têm e talvez dos planejamentos que vocês fazem? E se Cristo voltasse agora? Ou e se vocês morressem amanhã? O que vocês têm preparado para quando te pedirem a alma de vocês? Esse é um ensinamento e a reflexão que Tiago nos chama. E aí vocês podem estar perguntando: então, Vinícius, eu não preciso planejar nada. E aí eu vou viver no modo deixa a vida me levar e tá tudo certo. Não é isso que Tiago está falando. E eu espero que não seja isso que vocês entendam nessa noite. O grande problema aqui é quando nós planejamos e vivemos a nossa vida de uma forma tão adoidada e tão rápida que nós nos esquecemos de quem nós somos e de quem Deus é. Não há problema em planejarmos. É prudente que façamos isso em diversas situações da nossa vida. O problema, e que nós veremos nos versículos à frente, é que esses mercadores não estavam considerando muitas coisas. O primeiro é o que nós vimos agora, que eles não consideraram o que era a vida deles diante das situações. E nós continuamos aqui, porque Tiago ele está chamando as pessoas que planejam, que se preocupam, que estão angustiadas a dois pontos: lembrar quem eles são e também lembrar quem Deus é. E além de entendermos então quem nós somos, Tiago ele continua no versículo 15. Então, em vez de vocês planejarem sem lembrar o que vocês são, ele continua dizendo: em vez disso... Vou pegar o que eu perdi aqui.
Tiago 4, versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E é bem interessante, né? Esse versículo a gente sabe muitas vezes de cor, né? E é algo que é sempre nos remetido quando estamos fazendo algum plano ou quando pensamos em alguma programação, né? Às vezes alguém, nos vemos no sábado ou nos vemos no domingo. E alguém sempre fala, se Deus quiser, né? Muitas vezes usamos isso como se fosse um mantra, né? Como se fosse uma frase mágica, umas palavras mágicas que tá tudo bem. Porém, o que Tiago está nos ensinando aqui e o que nós precisamos ser relembrados nessa noite é que quando nós pensamos na frase, quando nós falamos, se Deus quiser, estamos sujeitos à vontade soberana de Deus. Isso não é um mantra, pelo contrário, nós estamos reconhecendo quem nós somos diante de um Deus soberano e que permite que vivamos, não é isso que ele diz? Se Deus quiser, viveremos. Ou seja, a nossa vida que nós não temos controle nenhum, tem uma pessoa que tem controle sobre ela, que é o próprio Deus. Quanto nós estamos relembrando em tudo que nós fazemos, que Deus, Ele permite que estejamos aqui. Foi Ele que permitiu que estejamos aqui nessa noite. Foi Ele que trouxe vocês nessa noite e conduziu em segurança. Nós não temos controle sobre isso. A vontade soberana de Deus, ela permeia todos os aspectos da nossa vida. Inclusive a nossa vida como existência. E além disso, ela também permeia os nossos planos. Tiago está falando, se Deus quiser, vocês vão viver e vocês vão fazer aquilo ou outro. Ou seja, os planos de vocês também vão ser concretizados de acordo com a vontade de Deus. Só que aqui tem um aspecto muito importante. A gente não precisa só pedir a permissão de Deus para os nossos planos. Não é isso que Tiago está falando. Pelo contrário. Nós não podemos pedir o que a gente quer e esperar que Deus permita. Além de Ele permitir, Ele quer que nós nos conformemos à vontade de Deus. Quando nós falamos se Deus quiser, a segunda pergunta que deveria vir, ou a primeira, né, nas nossas mentes é, o que Deus quer? Né? Se é isso que a gente está falando, se Deus quiser faremos isso ou aquilo, o que Deus quer que façamos? E aí, um questionamento, né? Essas preocupações, esses problemas e essas angústias que vocês têm, será que é da vontade de Deus? Será que é o que Deus quer que vocês tenham nessa noite? É isso que Tiago está falando. Meus irmãos, não há problema em planejar, não há problema em se preocupar para o futuro. Mas é isso que Deus quer que vocês façam? Se passássemos a lente do se é isso que Deus quer sobre as nossas preocupações e os nossos planos, todos ainda estariam ali? Ou será que alguns mudariam? Ou será que veríamos que é a nossa vontade, muitas vezes, que estamos buscando, em vez de buscar o que Deus quer? Quando nós pensamos nessa frase, e Tiago nos incita a falar sempre se Deus quiser, Tiago está falando para que nós tenhamos um modo de pensar diferente. Um modo de pensar fixado em entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos pegamos atribulados a ponto de nem conseguirmos orar muitas vezes, porque o dia está tão corrido, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa acontecendo, tantas preocupações, e a gente nem ora. Não é isso que Tiago está falando. O que Tiago está falando é, na hora que você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é, o que Deus quer que eu faça da minha vida? Se Deus permite que você viva, e nós cremos na vontade soberana do nosso Deus, o que Ele quer que você faça com essa vida? Essa vida que é incerta e frágil. E nós temos um exemplo muito bom sobre quem entendeu sobre essa verdade. Está lá em Mateus 26, no versículo 39. Eu vou ler o 38 também. Então Jesus lhes disse, mais uma vez, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Aliás, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto orando e dizendo, meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava passando por algo que talvez nós nunca imaginemos. Ele estava a caminho de ser crucificado. O próprio Deus encarnado, humilhado durante todo o seu nascimento, até esse dia, vivendo como homem, ele estava se encaminhando para ser mais ainda humilhado, castigado, ia sofrer diversos ferimentos no seu corpo, e aqui ele estava extremamente triste. E o que ele faz? Ele planeja em Deus e deposita sua angústia em Deus. Não foi isso que nós cantamos? Que nós não precisamos ter temor sobre ti? Quem fez isso com excelência? O próprio Deus, nos ensinando que no momento de angústia não era a vontade dele que ele queria que fosse feito, e sim a vontade de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, que nós achamos que é perfeita,
para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, nós oramos quando nós estamos fazendo ou planejando algo em nossas vidas? Não é verdade que muitas vezes nós oramos quando as coisas dão errado? Às vezes nós falamos assim, agora a única coisa que nos resta é orar. Por quê? Porque eu já tentei tudo o que eu podia com as minhas próprias forças, agora eu vou orar. Foi isso que Jesus fez? Não. Aqui é quando nós não entendemos e quando nós não nos preocupamos em qual é a vontade de Deus. E quando nós olhamos para o versículo 16, nós vemos qual que é a real intenção no coração desses mercadores. E que talvez seja a real intenção no coração de vocês, em alguns planos que vocês possam ter. Quando nós lemos o versículo 16, nós vemos: agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Eu gostaria de ler na NAA, que está um pouquinho diferente. Agora, entretanto, vocês se orgulham nas suas arrogantes pretensões, e todo orgulho semelhante a este é maligno, é mau. Qual que é o verdadeiro problema, então, com a situação e o exemplo que Tiago está nos trazendo desses mercadores? É o plano? Não. É a preocupação propriamente dita em se preparar para o futuro? Não. É porque eles esqueceram quem eles eram, sobre a situação da vida, porque eles esqueceram quem Deus era, esqueceram de se conformar à vontade de Deus e confiaram na sua própria arrogância, no seu próprio coração. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós não queremos confiar no nosso próprio coração, no nosso próprio orgulho? E sabe o que a gente vai ouvir? A mesma coisa que o jovem rico ouviu. Louco, hoje mesmo a sua alma será cobrada? O que você tem para entregar? Meus irmãos, será que nessa noite vocês têm para entregar para Deus planos e preocupações confiados na vontade de Deus? Ou confiados na arrogância e muitas vezes no orgulho de vocês? E não pensem que é algo trivial isso, porque isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida. Tudo que a gente faz deveria estar confirmado e conforme a vontade de Deus. Quando nós não fazemos isso, o que nos resta? O pecado, o mal. É maligno quando nós confiamos nos nossos próprios entendimentos. Porém, Tiago, ele não termina somente com essa exortação e com esse reflexo do coração desses mercadores. No versículo 16 nós temos, os versículos 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então o que a gente precisa fazer para ser diferente desses mercadores que muitas vezes refletem o nosso próprio coração? Primeiro, nós precisamos aplicar a vontade de Deus. No começo da carta de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 23 e 25, ele vem falar o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quantas oportunidades nós não temos de ouvir o que Deus nos tem a nos dizer? Quantas oportunidades nós não temos de depositar em Deus as nossas angústias em oração? Nós podemos falar com Deus. Nós precisamos aplicar o que Deus tem nos ensinado. E Ele tem nos ensinado de tantas formas, não é mesmo? Ele tem nos ensinado quando nós oramos, quando nós buscamos e tentamos descansar nele, não é? Por isso a importância da oração. Se nós não oramos, como que a gente vai encontrar esse conforto e vamos ser realmente instruídos por Deus? Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus para que nós entendamos qual é a sua vontade. E através da oração nós falamos com Ele. E como que nós ouvimos o que Ele nos responde? Através da sua palavra. Quando nós lemos a sua palavra, e não só no momento de culto, mas quando nós nos dedicamos ao estudo realmente da palavra de Deus nos nossos lares, na nossa vida devocional, na escola dominical, o que nós aprendemos hoje pela manhã? Aprendemos que nós precisamos ser generosos, assim como o próprio Deus foi generoso conosco. Sabe como que Ele foi generoso conosco? Enviando o seu próprio Filho, aquele que pediu para que o cálice fosse passado, e não foi. E graças a Deus que não foi. Porque só assim nós podemos ter o privilégio de estarmos aqui nessa noite. Só assim nós poderíamos ter sido salvos. E muitas vezes nos esquecemos disso. E Tiago está falando, nós devemos nos atentar
para aquilo que a palavra de Deus tem nos falado. Nos atentar para aquilo que nós temos aprendido na igreja, nos estudos de quarta-feira, nos estudos de segunda, nas programações que nós temos. Quantas vezes nós estamos cansados para isso, né? Nós não colocamos isso em segundo plano. Por causa do quê? Do nosso egoísmo. Porque depositamos a nossa confiança em nós mesmos. E nós muitas vezes não buscamos ouvir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E se nós não entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós nos assemelharemos a esses mercadores que planejaram por um ano, que iam ter lucros, que iam viajar, que iam ser bem-sucedidos, mas que esqueceram quem eles eram e quem Deus era. Um outro aspecto no qual nós podemos se apoiar para que nós não sejamos desse jeito, mas que sim possamos aplicar o que Deus tem a nos ensinar, é através dos conselhos que nós recebemos. Nós temos as figuras muitas vezes do pastor, dos presbíteros, mas não só isso. Quanto nós podemos nos aconselhar e nos apoiar mutuamente nos nossos irmãos? Sejam eles das sociedades internas, talvez mais velhos, talvez as mulheres com as senhoras. Não temos diversos aspectos disso com que Deus nos ensina, que devemos buscar sabedoria e buscar conselhos que sejam bons. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para que possamos cumpri-la. E para isso nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado disso. Então, como conclusão do que o Tiago tem nos ensinado, é que nós precisamos aplicar a palavra de Deus. Precisamos usar dos meios que Deus nos proporciona para que possamos aprender e melhorar o nosso relacionamento com Ele. E precisamos confiar em Deus. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos confiar em quê? No nosso próprio orgulho. E para terminar, eu gostaria de ler Mateus 6, que provavelmente era o que Tiago tinha em mente quando ele escreveu essa carta. E eu gostaria de me atentar somente aos versículos 33 e 34. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que Jesus está falando aqui? Se nós olhássemos para os versículos anteriores, Jesus ele me fala assim: irmãos, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem confiar nas riquezas ou tentar confiar em Deus. Você sempre vai desagradar um ou outro. E o que ele vai falar? Se vocês confiarem em Deus, vocês vão ter a certeza que vocês não vão se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Ele continua depois falando: olhem para o mundo, olhem para a criação, como Deus sustenta os animais, como Deus sustenta os lírios do campo. Nós não somos muito mais valiosos do que eles? E aqui ele vem falar: o que nós precisamos fazer? Buscar primeiro o reino de Deus. E nós lemos hoje na escola dominical que o reino de Deus foi nos entregue generosamente pelo nosso Deus. Através do sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao reino de Deus. E temos acesso também à promessa de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, tudo aquilo que eu quero, Deus vai me dar, certo? Não. Tudo aquilo que eu preciso, Deus vai me dar. E como que eu sei do que preciso? Quando eu busco cada vez mais aprender sobre a vontade de Deus. Quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, nós podemos descansar nele. Não foi isso que eu pedi para as crianças desenharem? Os problemas dela continuaram. Elas ainda iam fazer a prova ou ainda iriam fazer aquela viagem. Porém, elas depositaram a confiança em quem? Em Cristo. Elas precisaram planejar ainda, se preparar. Porém, a diferença é como nós enfrentamos isso. Quando nós queremos fazer isso por nós mesmos, estamos pecando. Quando nós fazemos confiados e conformados à vontade de Deus, abrindo mão do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho, nós podemos ter certeza de que tudo aquilo que é preciso, tudo aquilo que é necessário para a gente, Deus vai prover e Deus vai sustentar. Meus irmãos, que nessa noite nós não sejamos como esses mercadores, mas que se por algum motivo tenhamos planos ou preocupações que talvez não se agradem com a vontade de Deus, que possamos mudar. Possamos buscar em Deus realmente compreender qual é a vontade dele para as nossas vidas e assim viver uma vida que agrade a ele, em todos os aspectos da nossa vida. Desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, seja dos planejamentos mais simples até os mais complexos, que todas aquelas metas que estabelecemos em 2022, vocês possam responder a seguinte pergunta: se elas estão de acordo com a vontade de Deus ou não. Se talvez esteja com dificuldade de entender a vontade de Deus, busque cada vez mais, através da leitura, da oração e através dos meios pelo qual Deus proporciona isso para nós. Que sejamos transformados dia após dia a realmente aplicar a sabedoria que vem de Deus nas nossas vidas
e viver uma vida de santidade, seguindo o exemplo de Cristo e de todos aqueles que já completaram essa carreira e viveram uma vida tranquila, confiantes no Senhor. Que Deus nos abençoe.